Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso tempo de meditação e edificação da Palavra do Senhor. E hoje nós vamos meditar sobre todos os caminhos levam a Deus. É uma pergunta que muitos se fazem, muitos se questionam, mas será que de fato todos os caminhos levam a Deus? Logo após a nossa vinheta, nós estaremos desenrolando mais este tema sobre a luz da palavra. Olá, então vamos estar aqui meditando nesse tema, todos os caminhos levam a Deus. Em Colossenses 1,16 nos diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Na nossa história da humanidade, tudo indica, tudo aponta para um Deus Criador, ou alguém que criou todas as coisas. Para tantos cristãos quanto judeus, isso se resume na pessoa do Yahvé, o Deus Criador, o Jeová Jireh. Então nós vemos que nada está fora de um plano, nada foi criado ou acontece por acaso. Tudo foi criado com um propósito e para algo específico. De fato, tudo aponta para um único Deus. Tudo leva para o homem conheça o Deus Criador. Quando nós falamos de um caminho levando a um Deus, eu tento mentalizar sobre uma estrada e levando para um Deus. Então aqui nós podemos ter várias coisas, várias situações que nos possam pensar e nos apontar a direção para um Deus Criador, para um Deus ao qual que nós talvez não admitamos ou nós não reconhecemos sua existência, mas porém a sua existência ela é real. Não podemos confundir conhecer a Deus e acharmos que... Então, nós não podemos confundir que conhecer a Deus é o passaporte para a nossa entrada nos céus. É a mesma coisa que tantas situações aí a gente falar que você sabe onde fulano mora? Sei, mas o fato de você saber onde fulano mora não diz nem pode insinuar que você conheça a casa dele por dentro. O fato de você conhecer uma pessoa não quer dizer que você saiba de como é a casa dele por dentro. Assim também vai com Deus. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele deixou algumas coisas bem claras em relação ao céu, como chegar lá. E a primeira coisa que Jesus nos ensina está em João 14,6, onde ele diz que ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém tem acesso ao céu, ninguém tem acesso a Deus, senão através de Jesus. O sangue derramado na cruz de Cristo é o nosso passaporte para o céu. O fato de nós reconhecermos, de nós pegarmos e admitirmos a existência de Cristo é que nos fará entrar nos céus.
O segundo ponto que aqui eu vejo que Jesus nos ensinou é reconhecê-lo como Salvador. João 3,36. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que o rejeita, o Filho, não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Então nós achamos que, porque algumas religiões insinuam que há um jeitinho, uma possibilidade, uma brecha na lei de Deus para entrarmos nos céus, isso não significa que de fato ela existe. Jesus está demonstrando aqui, Jesus está deixando bem claro que não tem outro caminho, que é Ele o nosso passaporte para os céus. Terceiro ponto que Jesus deixa bem claro: precisamos confessar o senhorio de Jesus. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 13, ele nos deixa, através do apóstolo Paulo, essa diretriz, esse caminho, essa direção. Romanos 10, do 9 ao 13. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Como diz a Escritura, aquele que confia jamais será enganado e envergonhado, pois há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos aqueles que o invocam, porque todo aquele que o invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Paulo nos deixa duas preciosidades aqui bem relatadas, a qual diz que se confessarmos com o coração é para a justiça, pois se com o coração cremos para a justiça e com a boca confessamos para a nossa salvação. Então, nós não temos outra alternativa a não ser confessarmos Jesus como Senhor e como Salvador. Porém, isso é de livre e espontânea vontade. Ninguém pode nos obrigar a fazer isso. Tanto é que Deus não fuzila, não fulmina ninguém por o rejeitar. João 12, a partir do versículo 44 ao 50, nos diz o seguinte: então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Então nós vemos aqui Jesus falando que Ele está dizendo: arrepende, se converta dos seus maus caminhos, que há esperança para você, a salvação. Mas caso não queiram fazer isso, eu não vim julgar condená-los agora, mas a própria palavra, a qual estou lhe dizendo, fará isso. Pois não falei por mim mesmo, mas pelo meu Pai que me enviou, me ordenou o que disser e que falar. Sei que os seus mandamentos é a vida eterna. Portanto, o que eu vos digo exatamente que meu Pai me mandou dizer. Então Jesus está aqui dando as instruções para nós que desejamos a salvação e desejamos o céu. Temos
todas as oportunidades para nos achegarmos a Deus, mas somente um caminho para nos achegarmos aos céus: a cruz de Cristo. Quando aceitamos o seu sacrifício pelos nossos pecados, não tem atalhos, não tem nada que nos possa levar aos céus para a morada eterna, se não aceitarmos a Jesus. Então, nós vemos que quando nós nos deparamos com um Deus Criador e Ele nos aponta que só tem Jesus para nos levar para o céu, e nós não o aceitamos, nós não concordamos para com isso, nossa saída, o nosso destino é a condenação e ao inferno. Nós não temos outro meio, outra alternativa, outro caminho que nos leve aos céus, à morada celestial, senão a Jesus Cristo. Não teremos desculpas, porque nunca nós fomos avisados, porque toda a criação aponta para o Deus Criador. A ciência reconhece que há um Deus Criador, só não admite tudo em nome da ciência. Já a ciência já reconhece que muitos compostos físicos e químicos que existem no corpo humano existem na Terra. Como diz lá em Gênesis, como é que Deus criou o homem e a mulher. Mas não reconhece. Porque senão teriam que admitir que a humanidade está debaixo da autoridade de um Deus Todo-Poderoso. O ateu reconhece que existe um Deus Criador, mas não o admite por causa do seu orgulho. O ateu, ele é o cara que quer contrariar todo mundo, porque ele não quer ser igual a todos. Não quer pensar igual, não quer se vestir igual. Esse é o ateu. Mas ele, em seu coração, em sua razão, ele reconhece que tem um Deus Todo-Poderoso. Por causa das ações, por causa do que acontece ao redor dele. Mas ele não vai admitir que existe um Deus. O religioso reconhece que há um Deus onipotente, mas não larga da religiosidade para não ser confrontado pelo seu pecado. A religiosidade mascara o meu pecado. A religiosidade me deixa numa situação confortável. Mas quando a palavra de Deus vem e confronta ele prefere não reconhecer o Deus, mas viver sua religiosidade, que massageia seu ego. Ele traz conforto para que ele não seja questionado em suas ações. Então, que nós venhamos entender que, por mais que nós não venhamos admitir, que nós não venhamos reconhecer que temos um Deus Criador que cuida de nós, que zela por nós, Ele é real e Ele está voltando. Todos os sinais apontam para a sua volta. Você admitindo ou não, você crendo ou não, você dizendo ser ateu ou não, você vivendo sua vida religiosa, mesquinha, mas Jesus está voltando e é hora de a gente, de fato, nos arrependermos e mudarmos nossas ações para que a gente possa alcançar as misericórdias de Deus. Que esse vídeo seja um tempo de reflexão para você, um tempo de meditação e de despertar, para que você não venha ser condenado e não chegue ao céu. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.